Conexão agora aberta com Brasília e mais uma vez o assunto da saidinha temporária de presos. Agora é um projeto que corre paralelo, aquele principal que já foi aprovado, inclusive aguarda a sanção do presidente da República, que praticamente acaba com a saidinha. A gente vai entender esse projeto número 2 agora com a Caroline Vilela, ao vivo da Capital Federal. Bom dia, Caroline. Oi, Thaís, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a Comissão de Segurança Pública do Senado deve analisar hoje, nesta terça-feira, um projeto de lei que altera o Código Penal e agrava a pena em casos de crimes cometidos durante a saída temporária, que é a saidinha, durante também a liberdade condicional, prisão domiciliar ou em caso de fuga do sistema prisional. Essa proposta, ela estabelece que se o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade. A autora desse projeto é a senadora Damares Alves e o relator é o senador Espiridião Amin, que já apresentou um parecer favorável à proposta. Segundo o parecer do senador Espiridião Amin, essa proposta ela pode inibir esse tipo de crime. O projeto chegou à Comissão de Segurança Pública do Senado em março do ano passado, estava parado por lá. Então já entrou na pauta, está na pauta de hoje, deve ser analisado ainda hoje e, se for aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado, segue para análise em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E como você mesma lembrou, a análise desse projeto de lei lá na Comissão de Segurança Pública do Senado ocorre após o Congresso Nacional proibir as saidinhas de presos em feriados. E essa medida aprovada pelo Congresso Nacional, essa proibição, ainda aguarda o aval do presidente Lula. Ou seja, se Lula vai sancionar a medida ou se vai vetá-la. Thaís. Obrigada, repórter Carolina Vilela, direto de Brasília. E o prazo correndo, não é, Pedro Campos? Para a gente saber qual será a posição do presidente da República sobre o projeto que praticamente acaba com a possibilidade de saidinhas no país. Muita gente apostando, Pedro, num veto parcial que aí volta e deve ser derrubado pelo Congresso, né? Thaís, tem duas folhas na mesa do presidente da República. Uma a respeito dessa questão do fim da saidinha. A outra, uma pesquisa de popularidade que mostra que a preocupação das pessoas está ligada à segurança pública. Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. E aí vai ter que decidir daqui a pouco. O Senado Federal, como disse a Carolina Vilela, está aproveitando um momento importante para rediscutir situações que podem melhorar a nossa segurança pública. Imagina você aí, um preso que hoje foge da cadeia, fugiu, escapou da cadeia. Ele não comete crime algum, ele comete uma falta grave. O cara foge da cadeia e não comete crime. Não é crime fugir da cadeia no Brasil. Olha quanta coisa nós temos para rever. Esse aumento de pena para quem comete crime durante a saidinha está muito correto. Afinal de contas, ele ganhou uma carta, uma concessão ali do Estado momentâneo. Olha, você vai sair para estudar, para trabalhar, você vai sair da cadeia por um período. E aí, ele volta a cometer crime durante esse momento e não responde a mais nada em relação ao próprio crime já cometido. Olha, ele não estava em liberdade plena. Então, essas questões todas precisam ser discutidas. Claro que o âmbito necessário é ali, o Senado, a Câmara. Está certíssimo o Congresso Nacional em botar para votar. E vamos ver o que dá no fim. São os representantes da população lá, claro, pressionados por mais rigor na segurança pública, que estão fazendo esse movimento no Congresso Nacional. Tem que ver, Pedro, que pesquisa é essa que está sobre a mesa do presidente, porque o Palácio do Planalto, conforme foi denunciado aí amplamente, contratou um instituto de pesquisa que só dá números favoráveis ao presidente, que está tudo uma maravilha, tudo está correndo em céu de brigadeiro, etc. e tal. Tem que ver que tipo de pesquisa está sobre a mesa do presidente, né? Também o Brasil precisa mexer em muita coisa, né? Para mim, como cidadão, assim, eu continuo sem compreender a falta de responsabilização daqueles que liberam o preso para a saidinha e esse preso comete o crime. Quem o liberou para ir para a rua, mesmo sabendo que se tratava de um bandido perigoso, não tem responsabilidade nenhuma com relação
aos crimes que foram praticados sob as bênçãos do Estado? Isso também é algo que precisava, que merece ou merecia a preocupação do legislador. E há uma questão sobre saidinha que vai dar ainda muito o que falar. Primeira decisão, né, do presidente Lula, se ele vai sancionar, vetar ou vetar parcialmente esse projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso. E aí, olha, pela votação que aconteceu no Senado e na Câmara, é muito provável que, se houver veto total ou parcial, ele seja derrubado pelo Congresso Nacional na sequência. E aí acabam as possibilidades de saidinha nos feriados. Só para casos muito específicos, trabalho, enfim, restringe enormemente essa possibilidade. Isso vale para, a partir do momento em que a lei for promulgada, ou é retroativo. Nós falamos na Rádio Bandeirantes recentemente com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, capitão Derrite, que foi o relator desse assunto na Câmara dos Deputados. Ele falou o seguinte, olha, isso é execução penal, então vale para todo mundo. Não existe essa questão de valer a partir do momento em que, para frente, não retroagir para não prejudicar o réu. Isso seria só para legislação penal e não para processo penal. Mas tenho certeza que vai ter discussão na Justiça também em relação a isso. Ou seja, mesmo que seja sancionado pelo presidente, talvez as saidinhas não acabem tão rápido como a maior parte da população brasileira gostaria.